E começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos, prestação de serviço. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, um grande vereador aqui da cidade, um moço que faz um trabalho social, bem preparado, é advogado trabalhista. Eu me refiro ao Marcelo Seminaldi. É a primeira vez que ele está aqui no nosso programa. Você tem 38 anos? 38 anos, Martim. Primeiro, agradecer você pelo convite, né? E também o seu público que nos acompanha. 38 anos. Eu nasci aqui na cidade de Guarulhos, estudei nos colégios públicos aqui da cidade. Então você é guarulhense mesmo? Eu posso dizer que sou guarulhense da Gema. Em que bairro você nasceu? Eu sou morador da região do Jardim Vila Galvão desde sempre. Nasci no Hospital Brasil, que já nem existe Hospital mais. Brasil. Aquela região ali da Praça Nossa Senhora Aparecida ali, né? Nas proximidades lá. Ali é a minha paróquia, inclusive. Olha só, católico, importante. Sim, sim. Bem, e em breve vai ser papai também, né? Pois é, essa foi uma notícia que eu recebi esse ano com muita alegria, Martinho. Primeira filha minha e eu estou aguardando ansiosamente aí que final de janeiro, fevereiro, para poder conhecer a Antonella. Bom, houve duas notícias excelentes para você. A primeira, saber que ia ser pai, né? E é pai da Antonella. E a segunda, ter sido reeleito, né? Vereador em Guarulhos pelo Partido dos Trabalhadores e com uma votação assim, extremamente significativa. Você foi o terceiro mais bem votado do PT. Com quantos votos? Eu tive 5.293 votos e fui o sétimo mais votado da cidade de Guarulhos, ampliando a minha votação aí em mais de quase 2.000 votos, na verdade, em relação à eleição anterior. Isso é um reconhecimento dos guarulhenses em relação ao seu trabalho, tanto no Legislativo quanto na área social, né? Fala um pouquinho da área social. Então, Marcinho, acredita assim, que o vereador muitas vezes ele é cobrado não por aquilo que é sua obrigação, é muito mais por aquilo que não é sua obrigação, porque em tese nosso trabalho é propor leis, fiscalizar o executivo, é um trabalho mais técnico. E aí esse trabalho social é uma coisa que alguns vereadores incorporaram ao seu trabalho. Eu já fazia esse trabalho antes de ser eleito vereador, então comecei com o primeiro espaço cultural lá no Jardim Vila Galvão, vai completar 10 anos agora em fevereiro. E você está agora, você foi reeleito para a segunda ou terceira legislatura? Segunda. Eu disputei 3 eleições até hoje. Eu disputei 2008, não venci, 12 e 16. Então, na realidade, você tem 4 anos praticamente de vereador, vai entrar agora no 5º ano, né? A partir de 2017, é isso? É isso. Ou seja, então o seu trabalho social antecede a sua vida pública. Sem dúvida. Né? Mesmo tendo disputado outros pleitos, não importa, mas a vida pública começa de fato quando você ganha uma eleição. Né? Você era um militante da política e tal. Por que você escolheu o Partido dos Trabalhadores? Na verdade, eu acho que foi o PT que me escolheu no final da história, porque meu pai foi um dos fundadores do partido na cidade. E aí, desde a mais tenra idade, eu acompanhava nas reuniões e achava aquilo super interessante. Então, desde sempre eu quis fazer o que eu faço e quis estar onde eu estou. Em termos da sua produção legislativa, o que você tem a destacar nesses 4 anos da legislatura? Acho que é importante dizer, Martinho, que a capacidade legislativa de um vereador ela é residual, né? Então a gente atua naquilo que não é competência da União, não é competência do Estado e nem competência privativa do prefeito municipal. E que é muita coisa, porque o executivo é muito forte, né? Então sobra muito pouco do ponto de vista e também não posso criar leis que gerem despesas para o município. Então você tem que tentar ter uma criatividade, né? E a gente conseguiu coisas importantes. Eu me lembro que logo que eu assumi teve aquele episódio triste da Santa Maria, daqueles jovens que estavam naquela boate, na Boate 15, infelizmente mais de 200 perderam a vida, né? É verdade. E ali foi por uma questão de sinalizador dentro de casa noturna. Então tem uma lei aqui na cidade que é minha. Que proíbe os sinalizadores. Sinalizador em casa noturna, que eu acho que isso é importante. Tem lei minha que está tramitando na Câmara que isenta os usuários de shopping center de pagar o estacionamento desde que consuma no shopping. Então, uma série de outras leis que a gente aprovou que foram importantes para a cidade de Guarulhos, como dispor licença de funcionamento no site da prefeitura para saber se um estabelecimento ele é ou não regularizado, muita coisa. Interessante, olha só, o vereador realmente ele tem 2 funções principais, legislar e fiscalizar os atos do Executivo. E no âmbito da fiscalização dos atos do Executivo, você tem alguma
digamos assim, alguma iniciativa que vale a pena ser realçada? Olha, eu acredito, mesmo sendo base do governo esse tempo todo, uma coisa que eu sempre me coloquei foi crítico àquilo que eu achava que merecia a crítica. É lógico que muitas vezes a crítica ela não vai para a tribuna, porque quem faz aquilo ali vai para o jogo político. A minha crítica ela vai Diretamente internamente. a quem diga, ao autor da impropriedade, vamos dizer. Quase isso. E aí chega lá e conversa com eles e com o autor, né, daquela questão e a gente dialoga. Uma questão que eu me lembro muito que foi forte foi a questão do reajuste do funcionalismo público do ano passado, que foi enviado para a Câmara uma peça com 6% de reajuste. A inflação estava dando 8,36, se eu não me engano. E aí eu fui o autor de uma emenda concedendo mais 2,36, que foi uma briga danada na Câmara para votar essa emenda, que acabou sendo derrotada, mas mostrou que o meu posicionamento ele fica além da questão de governo. E por falar em funcionalismo, nós tivemos a questão do regime jurídico único, que foi encaminhado à Câmara Municipal e houve uma manifestação, até greve e tal, por parte dos servidores municipais, que não que eles não queiram o regime jurídico único, mas acabaram detetando aspectos no projeto de lei, que era um projeto de lei bastante complexo e que, de fato, poderia ocasionar problemas, até perdas de direitos. Qual foi a sua posição? Isso depois foi retirado da Câmara Municipal, mas qual a sua posição a respeito? Então, na verdade, minha posição continua a mesma. Esse projeto ele não chegou a ser deliberado, né? Eu era a favor que esse projeto fosse, pelo menos, deliberado para que a gente pudesse ver do que se tratava, apresentar as emendas, porque se colocou de uma maneira muito negativa e era algo que talvez para o servidor poderia ser importante. Então, acabou nem sendo deliberado, então não posso nem dizer se eu era a favor ou eu era contra, porque não houve a deliberação desse projeto. Perfeito. Na Câmara, o senhor foi ou é vice-presidente da Câmara? Eu fui vice-presidente no primeiro biênio, né, e acumulei comissões importantes como Constituição e Justiça, entre outras. Hoje eu não sou mais o vice-presidente. E em quais comissões, qual comissão ou quais comissões permanentes o senhor participa? Atualmente eu estou na comissão de funcionalismo da Câmara. Então as perguntas foram oportunas sobre funcionalismo. E fui presidente dela. Bem, gente, a gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta já já aqui com o TV Cidade. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Estamos de volta com o TV Cidade e eu conversando aqui com o vereador, jovem vereador, 38 anos, Marcelo Seminaldo. Marcelo Seminaldo, ele é advogado, aliás, oriundo de uma universidade tradicional e bastante respeitada, que é a Universidade Mackenzie, não é? Você saiu do Mackenzie e tinha que idade? Eu saí do Mackenzie, eu tinha 28 anos. Há 10 anos, então, portanto. Pois é. Há 10 anos. Advogado, trabalhista. Essa área trabalhista, qual a sua vocação foi direcionada no ramo do direito para a advocacia trabalhista? Por quê? Eu, desde 17 anos de idade, eu trabalhava num sindicato, né? Então, qual sindicato? O pessoal do trânsito no estado de São Paulo, né? Os populares marronzinhos. E aí, dali, acompanhei o pessoal do jurídico, surgiu em mim essa vontade de ser advogado e eu fui buscar. Certo. Você é a favor da mudança da legislação trabalhista? Porque o que acontece? O Brasil está atravessando um momento de dificuldade bastante importante.
né, que merece a atenção geral. O Partido dos Trabalhadores ficou em nível federal por 13 anos no governo, 2 mandatos de Lula e praticamente um mandato e meio, ou quase isso, da Dilma Rousseff. Mas algumas reformas acabaram não sendo feitas, como a reforma previdenciária, a propalada reforma trabalhista e tal. Hoje nós temos uma crise econômica, uma economia recessiva, um grande número de desempregados, são mais de 12 milhões de desempregados no país, e as empresas minguaram, não é? As empresas encolheram e muita gente operando até com prejuízo. Como é que se poderia fazer uma reforma trabalhista sem retirar os direitos, digamos, tradicionais da classe trabalhadora? Primeiro, assim... Pergunta fácil, né? Se souber responder, te indica a sua resposta. A gente manda para Brasília. Manda para Brasília. Mas acredito que, assim, primeiro, nenhum direito a menos. Eu acho que a gente vive um momento de você lutar pela manutenção dos direitos dos trabalhadores. Acredito que é uma premissa, nenhum direito a menos. Você tem margem, por exemplo, para desonerar a folha de pagamento, que eu acredito que isso ajuda muito, porque quem é empresário sabe que você contrata uma pessoa e o custo dela é praticamente o dobro daquilo que você coloca na face do salário da pessoa. Então, acho que tem que desonerar a folha e trabalhar, que é uma coisa que eu vislumbro no futuro, a questão do imposto único, né? Que eu acho que isso facilita muito a vida do empresário, porque tangencia com várias outras áreas, porque se o empresário ele economiza não só na questão da folha de pagamento propriamente dita, mas a empresa dele, de uma maneira geral, recolhe menos imposto, sobra mais dinheiro para ele poder pagar o trabalhador. Mas se ele recolher menos impostos, o setor público vai ter menos receita orçamentária. Então, mas o problema é que você tem aqueles impostos que são feitos em efeito cascata. Eu acho que isso tem que ser corrigido. Acho que no Brasil a gente tem um problema, não é de arrecadação de imposto, é de gasto mesmo do dinheiro. Não há possibilidade, por exemplo, da negociação direta do empregado com o empregador e vice-versa? Porque, por exemplo, imagina uma determinada categoria, às vezes, por exemplo, um profissional de uma determinada área ganha um salário X e um iniciante, por força de um salário normativo, ele acaba praticamente se igualando com aquele que tem mais experiência e tal. Isso onera muito as empresas. Não é possível, por exemplo, graduar isso para que e às vezes aquele emprego acaba sendo perdido. Aquele iniciante acaba não tendo oportunidade de iniciar. E todo mundo tem que começar um dia, não é? O empregador, se eu tenho que pagar tanto, pagar X de qualquer maneira, eu prefiro alguém experiente, especializado e tal. E aí nós temos um pessoal que acaba não ingressando. Hoje os jovens têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Não acredita que é possível ou não um processo de negociação direta? Eu não gosto da ideia do processo de negociação direta porque a relação entre... Fragiliza a parte do empregado. Muito. A relação é de hipossuficiência entre o empregado e o empregador. O empregado nunca que ele vai chegar na mesa do dono da empresa e falar: eu quero isso, aumenta meu salário ou meu ticket, porque na sequência o dono da empresa vai demiti-lo. Por isso você precisa dos sindicatos que sejam fortes, que tenham base para poder mantê-lo, porque eu também não gosto da ideia do imposto sindical. Acho que o sindicato tem que viver de mensalidade de sócios para você poder ter a força. Mas eu não acredito que essa ideia direta seja boa, não. Entendo. Bem, nessa área ainda do trabalho, como é que se pode estimular as empresas para que elas possam oferecer, em nível municipal, por exemplo, não em nível macroeconômico, mas em nível municipal, o que pode ser feito para que as empresas possam gerar mais postos de trabalho? Ou pelo menos recuperar os perdidos? Sabe que existe a tal da guerra fiscal, que é algo que eu não acredito que seja bom para o cidadão de maneira geral. Porque a pessoa fala: mas você vai ter que ter isenção de imposto aqui, tá? E que é naquilo que você disse, né? Se der isenção de imposto agora, a empresa fica aqui durante um tempo sem recolher os impostos, aí não é dinheiro para educação, saúde, transporte, nada. E aí depois que termina a isenção, é uma coisa predatória. Sai daqui, vai para Barueri, vai, sei lá, para qualquer outra cidade que vai dar uma isenção naquele momento. Então, você tem que melhorar o serviço da cidade, tornar a cidade de Guarulhos cada vez mais atraente para o empresário ficar aqui, porque a gente tem uma questão peculiar que é a cidade ser cortada por várias rodovias. Guarulhos geográfico tem um aeroporto que é a porta
de entrada do estado de São Paulo. Do Brasil, é a principal porta de entrada e saída do Brasil, porque é o maior aeroporto da América do Sul. Pois é, então a gente tem que tentar explorar as nossas potencialidades. Não gosto da ideia da guerra fiscal, porque eu acredito que isso não A renúncia fiscal não resolve, né? Deixa o governo, por exemplo, seja ele municipal, estadual ou federal, ainda mais fragilizado, né? Agora, aumentar impostos, o senhor é favorável ou não? Sou contra. Acredito que a gente tem uma carga tributária altíssima, que a gente tem que ter eficiência no serviço público prestado. Sou totalmente contra o aumento de impostos. Fica difícil a gente imaginar, precisa ter criatividade para, por exemplo, em Guarulhos nós tínhamos o Plano Comunitário de Melhoramentos. Algumas empresas, às vezes, acabam se deslocando, não só pelas questões macroeconômicas, porque o IPTU não chega a ser um tributo que, digamos, possa inviabilizar uma empresa, né? Embora algumas tenham galpões gigantes. Mas, às vezes, até as condições no entorno. Nós tivemos empresas do ramo alimentício aqui em Guarulhos que se deslocaram porque o entorno eram ruas de terra, que não eram pavimentadas. Não falta planejamento, ou faltou planejamento nesses últimos anos? A palavra planejamento, de verificar aspectos como esse, que às vezes a gente pode estimular uma empresa melhorando as condições urbanas. O que faltou, eu posso até falar com bem propriedade com relação a isso, porque o meu pai ele é coordenador do PCM, né, durante muitos anos. E o problema foi que, com a queda na arrecadação, com a queda na atividade econômica, falta dinheiro para fazer investimento. E o PCM, você antecipa a obra, ou seja, você vai lá, a prefeitura paga o asfalto e antecipa esse dinheiro para a empresa que vai fazer a obra, e depois o empresário, o munícipe, de maneira geral, repõe aquilo de forma parcelada para a prefeitura, só que ela precisa de dinheiro para poder fazer. Infelizmente, por razões diversas, faltou essa estrutura durante esse período que inviabilizou muita coisa. Na região, por exemplo, da cidade satélite industrial de Cumbica, eu sou diretor da Associação dos Empresários de Cumbica também, e, por exemplo, o antigo plano PCM, Plano Comunitário de Melhoramentos, funcionava assim. Na realidade, no passado, as próprias empresas contratavam digamos assim, o executor da obra. E com custos menores, com certeza, porque sem intermediação. Né? Então, se houvesse pelo menos 70% de aderentes, se houvesse até 30% de não aderentes, né? A prefeitura depois lançaria uma contribuição de melhoria, uma taxa, não é? Mas sem que ela assumisse a obra ou contratasse a empreiteira. Os próprios empresários contratavam a empreiteira e a prefeitura fazia a fiscalização técnica, fazia com que o executor observasse aspectos técnicos que o poder público imporia, né? ou determinaria. Acho que essa questão de muita coisa pode ser transferida para a sociedade civil fazer sob a supervisão do órgão público, né? E isso não seria uma saída também? Pode ser. Com esse PCM já no formato que ele existe hoje, que é com a prefeitura fazendo a contratação e a pessoa, enfim, o munícipe, o empresário pagando depois. Do jeito que você falou, pode ser feito também, porque eu acho que desburocratiza um pouco, porque como funciona hoje, até você contratar a obra, você tem que fazer um edital, licitação, a concorrência vai licitar e tal, isso demora. E hoje a iniciativa privada tem mais flexibilidade e agilidade nisso. Então, eu acredito que pode ser uma boa ideia no futuro. Sim. Perfeito. Bem, faremos um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco eu volto com esse bate-papo gostoso aqui com o vereador atuante em Guarulhos, moço preparadíssimo, Marcelo Seminaldo. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Estamos de volta e eu conversando aqui com o vereador do PT, Marcelo Seminaldo, advogado trabalhista, com boa formação, Universidade Mackenzie, atuante também na área social, na cidade.
Marcelo, tem uma notícia fresquíssima de hoje aqui, ó, troca no comando do PT ameaça rachar o partido. O que acontece é que existe uma ala que, auto-intitulada Muda PT, né? A ala majoritária é Construindo um Novo Brasil, CNB, e que o pessoal quer fazer uma autocrítica no partido. Porque não é segredo para ninguém, tá aí, aliás, foi um desgaste monumental do partido, né? Operação Lava Jato, né? Vários ex-tesoureiros presos, né? Muitas denúncias, que se deixe bem claro que não foi o PT que inventou a corrupção, né? A corrupção está arraigada na sociedade brasileira. Sabe quando começou a corrupção no Brasil, Marcelo? Eu tenho meu palpite. Qual é? Acredito que quando os portugueses chegaram aqui, eles já vieram com ela nos navios também. Olha, eu tenho a impressão que já na esquadra do Cabral, né, o Pero Vaz de Caminha, que era o escriba-mor da esquadra, quando ele escreveu Aqui em se plantando tudo dá, né, já era uma pistazinha para o rei Dom Manuel de Portugal e a corte portuguesa. Mas nós tivemos também depois, em 1808, a família real foge de Portugal, acossada pelas tropas napoleônicas do general Junot, né? Atravessam o Atlântico, né, protegidos pela esquadra britânica, porque Portugal sempre foi aliado da Inglaterra, né, naquele momento era muito aliadíssimo, né, à Inglaterra, e se instala aqui no Brasil colônia, né? Na capital do Brasil colônia, que era o Rio de Janeiro. E isso foi muito importante, porque a colônia cresceu. Fundou-se o Banco do Brasil, abriu-se os portos, né? Criou-se a imprensa régia e várias outras conquistas. E de fato, 7 anos depois, em 1815, o Brasil deixa de ser colônia para ser um reino. Reino Unido, ou de Portugal e Algarve. Depois disso, o que foi que aconteceu? O Banco do Brasil, primeiro banco, hein? Banco do Brasil. O que aconteceu quando Dom João volta para Portugal? Aí já as tropas napoleônicas haviam sido expulsas da terrinha, né? O que ele faz? Leva para lá, gente, todos os ativos, os ativos do Banco do Brasil. E aí é criada a primeira inflação, e essa foi o primeiro ato corrupto, né? A primeira gatunagem contra o Brasil aconteceu aí. Pois é, mas mais do que isso, isso justifica inclusive o desenvolvimento da região sudeste em relação ao restante do país, porque a gente tem uma ideia muitas vezes aqui no sudeste e no sul de que aqui existem os melhores lugares, as melhores faculdades, as melhores pessoas, os melhores mais preparados, mas na verdade uma questão conjuntural naquele momento foi determinante para isso, que se tivesse a família real portuguesa se instalado, por exemplo, em Maceió, com certeza, né, o eixo do nosso país seria outro. Eu acho que se a família real tivesse instalado em Maceió, por exemplo, lá nas Alagoas, né, que na época era uma capitania, né, nós não teríamos ainda resquícios dessa capitania com capitães do mato tipo Renan Calheiros, tipo Fernando Collor de Mello, né? E esse pessoal manda muito no Brasil, hein? Manda bastante. Das Alagoas, que é um estado pequenino. Aliás, uma terra lindíssima, né? Por sinal. Que pena que o Dom João não escolheu a região de Alagoas. Né? Eu acredito que teria sido melhor. Bom, você pertence a uma corrente no PT, melhor dizendo, que não é Construindo um Novo Brasil. Qual que é? Eu, no estado de São Paulo, sou ligado à mensagem ao partido. Que é a mesma do ex-prefeito Eloy Pietá, né? Aqui na cidade, sim. E você é a favor dessa revisão no partido? O Tarso Genro chegou a falar há alguns anos até em refundação. O que deve ser feito para resgatar, digamos assim, porque o programa partidário do PT é um programa de muito compromisso social, é o partido, né, que tem esse compromisso e com desenvolvimento também. O que é preciso fazer para restaurar a credibilidade do partido e a força? Primeiro é a gente fazer uma autocrítica muito forte, né? Porque o PT nasceu para ser diferente. Eu posso dizer que a minha vida se confunde com a do partido, que eu tenho 38 anos de idade, é basicamente o tempo de vida que o PT possui também. Acho que a gente vai ter que discutir muito internamente, ver o resultado dessas eleições, que foi um resultado que mostrou que a população, de fato, quis dar um recado duro, mas eu acredito que é possível ressurgir, na verdade, fundamentando com as nossas ideias do passado, que é ética, moralidade, respeito à coisa pública. Então, muitas pessoas sobreviveram a essa eleição e bem, eu cito o meu caso, por exemplo, o que mostra que os eleitores, eles votam sim em candidatos do PT,
que eles votam em pessoas, primeiramente, né? E aí a gente tem que resgatar isso, os bons parlamentares, os bons mandatos e mostrar que no PT tem gente boa também, assim como em todos os partidos, a gente tem gente boa e gente ruim. Não existe um partido ruim ou partido bom. Os partidos podem ter, digamos assim, faces, né? E as pessoas mais ainda. O fato é que o Partido dos Trabalhadores em Guarulhos elegeu a maior bancada, são 7 vereadores, tinha 8 vereadores, agora tem 7, mas são 7 vereadores que compõem 25% do total da edilidade. E o ex-prefeito Eloy Pietá teve uma votação expressiva, 116 mil votos, que o credencia até ser candidato a deputado federal daqui a 2 anos. Sim. Não é? Eu acredito que a gente é 9 vereadores, né? E diminuiu eram 9, me perdoe. Aí diminuiu para 7. É uma bancada boa e acredito que a população é muito sábia. Na medida em que ela delega ao PT o papel de fiscalizador na oposição, torna a gente muito responsável pelo futuro da nossa cidade. E também faremos esse papel. Tá certo. Bom, para finalizar aqui, eu acabei impropriamente sendo, digamos assim, um protagonista de um comentário impreciso no Facebook, quando uma gravação que vazou aí atribuída à esposa de um dos candidatos a prefeito, ela falava em Marcelo, ajuda, Marcelo, você vai ficar bem na educação. Ela se referia ao Marcelo Colonato, e eu fiz um comentário que depois foi revisto, de que esse Marcelo seria o Marcelo Seminaldo, né? E num programa de rádio recente, aí um colega radialista, ao entrevistar o Seminaldo, né, fez também alguns comentários, e eu quero deixar bem claro o seguinte: faço questão de cumprimentá-lo pela boa atuação que o Marcelo Seminaldo tem à frente da Câmara Municipal, e um moço que realmente tem que ser respeitado e altamente qualificado. Quero aproveitar para mandar meu abraço aí para o Pedro Notaro. E, Pedro, eu quero que você seja portador também de um abraço para ti aí, tá bom? Tá? Marcelo, eu quero convidá-lo para estar conosco outras vezes aqui, né, para a gente falar depois até desses projetos sociais, o que é feito, a gente divulgar e até dizer que esses projetos merecem o apoio da sociedade, que possam contribuir com meios e recursos materiais ou até financeiros para que esse trabalho possa ter continuidade e crescer. Legal. Parabéns. Agradeço você pelo convite, estou sempre à disposição. Aqui o tempo passa muito rápido, vamos marcar outras vezes. E quem quiser conhecer esse trabalho, já pôr Marcelo Seminaldo no Facebook e vai encontrar tudo que a gente tem lá. Tá certo. Parabéns, sucesso na sua carreira. É o TV Cidade. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a programação da TV Guarulhos.